Boa tarde, que bom estar com vocês. Aqui em OSG com Contos, trazemos um personagem muito especial. Um personagem que é nascido e criado em Niterói, uma comunidade da antiga capital. De lá, ele ganhou o mundo através da arte. Falo do caricaturista Daniel Souza da Silva. Dan, que bom falar contigo. Obrigado. Eu que agradeço o convite, tá? Né? Agradecer a Deus também, para Ele toda a honra, toda a glória, né? E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Mas que bom. Ele que começou na arte, né? Através do desenho, ele tem o lápis como seu grande e fiel conselheiro ao longo de toda a vida. Ele que teve uma infância difícil, né? Começou escrevendo jornais e vendendo fichas no Lodão, ainda nas ruas de Rio de Janeiro. E enquanto amadurecia o seu trabalho através do desenho. Não é isso? Isso. Na verdade, eu desenho desde criança, né? A minha mãe fala que, quando eu era criança, eu desenhava tudo quanto era o lugar da minha casa, né? Até na contracapa da Bíblia dela, eu chegava a desenhar. Caramba! E eu fui crescendo, sabe, assim, né? Com essa vontade de aprender cada dia mais um pouquinho de desenho. Mas não foi fácil, não, né? Porque eu venho de uma família, né, muito humilde, sabe? Muito pobre, né? Mas uma família assim, que sempre trabalhou, sabe? Sempre correu atrás, né? Eu tenho orgulho, assim, da minha mãe, dos meus irmãos, né? Porque foram meus exemplos, entendeu? Ah, na verdade eram uns 7, né? Entendeu? E eu sou caçula, né? Então, quando eu comecei a desenhar, eu ficava em casa, né? E nessa época, meu pai já não morava mais com a gente. Ele foi embora, largou minha mãe com 6 filhos. Então, minha mãe, ela teve que se virar, né? Teve que correr atrás, entendeu? E foi trabalhar fora, na casa de família, né? E as minhas irmãs estudaram nas férias, né? Cuidava dos mais novos. E eu ficava ali, né, tentando fazer algo que viesse se ocupar assim com o meu tempo, né? Porque a minha mãe, ela não tinha condições de comprar um brinquedo pra gente, sabe? Não tinha. Então, o desenho, ele foi o meu recurso de diversão, entendeu? Eu comecei a desenhar para me divertir, né? Que era a única forma que eu tinha, né, de brincar, entendeu? E, na verdade, eu não tinha material para poder desenhar, né? Eu tinha um lápis, em casa era o meu lápis da escola, entendeu? Eu pegava e botava para desenhar, e não tinha papel. E, na minha época, o pão, ele vinha embrulhado no papel que era meio reciclado, né? O famoso papel de pão. Você fazia desenho de papel? E eu pegava esse papel de pão para desenhar, né? E eu comecei a fazer esses desenhos, né, em cima desses recursos básicos que eu tinha, né? Que eu também não tinha lápis. O meu sonho, né, era no Natal ganhar uma caixinha de 12 cores de lápis cor, entendeu? Para eu poder pintar os meus desenhos que eu fazia durante o ano. Poder colorir também. E a minha mãe, ela não tinha condições de me dar essa caixa de lápis de cor. Porque ela comprava a caixinha de lápis de cor, eu comprava, né, a nossa comida, entendeu? Né, a nossa roupa. Como é que você começou a entrar no mercado das artes, através desse seu trabalho, dessa sua arte? Então, eu na minha faixa dos meus 12 anos, para 13 anos, eu comecei a ir para a rua trabalhar para ajudar a minha mãe, entendeu? É que você vendia as fichas. Isso. Aí eu
entregava papel na rua, eu lavava carro na feira, né? Eu entregava jornal, todo sábado eu entregava jornal. E durante a semana eu ia para o Rio vender ficha no lado de um orelhão. Ficha de orelhão. Eu saía de casa às 6 horas da manhã, né? E trabalhava de 7 da manhã às 6 da noite, né? Lá no centro do Rio. Porque naquela época não tinha Então, Não tinha, o recurso era o orelhão, né? E eu ficava ali do lado do orelhão, sabe, com uma placa grandona, escrito ficha ali, sei lá, 5 por R$ 1, né? E aquelas cartelas batendo ali o dia inteiro, entendeu? Na chuva, Você tá olhando só no sol. Você né? pegando. Era o telefone em casa, na rua Orelhão, no caso, as revistas, os jornais, as bancas, Fica aqui o embaixo, jornal, né? Isso, Abaixo tinha da tudo cama. isso. Isso tudo Pode ir. devia ser década de Aí. 70. Na verdade, foi no meado assim, da década de 80, né? Aí foi nessa época que comecei a trabalhar na oficina do jornal A Tribuna. Isso, a bater o jornal para entregar no dia seguinte, né? E pintou uma vaga de paginador, que na época o jornal, você tinha que paginar o jornal para botar para rodar, né? Onde era a redação? A redação da Tribuna era ali na Barão do Amazonas, 31, Ponta da Areia. Bairro histórico da cidade. Aqui em Niterói, exatamente, né? Aí eu comecei a fazer, tipo assim, um estágio no jornal para ver, né, se eu ia passar. Comecei a aprender uma profissão, né? Entendeu? E nessa época, né, eu já desenhava, mas eu não era nem profissional, né, da arte, entendeu? Eu fazia meus desenhos a caneta Bic, né? E teve um belo dia que o diretor, Sempre tem né, um momento marcante. o diretor, o Jordão Amora, diretor do jornal, Sim. ele estava paginando o jornal e ficou um buraquinho, sabe, numa página. Aí ele virou para mim e falou assim: Dan, essa semana eu vi você fazendo uma caricatura aqui do governador Moreira Ação. Você tem ela aí ainda? Eu falei: tenho, está na minha gaveta. Aí eu fui, peguei, dei a caricatura a ele, né? Ele pegou, cara, e publicou no jornal aquela caricatura. Foi um sucesso todo. Rapaz, eu fiquei todo bobo. Eu me lembro que eu peguei o jornal, cara, e eu levei, cara, assim, pra No dia seguinte, pra né? favela toda, sabe? Isso aí, entregando jornal para todo mundo, mostrando, cara, aqui meu desenho, meu desenho, meu desenho, entendeu? E as pessoas me abraçando assim, sabe? Me parabenizando, né? E dali eu não parei mais, né? Então você, Aí eu trabalhei no jornal da Tribuna. você tem passagens pelos principais jornais do Rio de Janeiro. Você, inclusive, participou de salões de arte, né, em diferentes lugares do país. Sim. Quer dizer, e chegou a fazer desenhos de personalidades assim, muito conhecidas até mundialmente, né? Personalidades brasileiras. Né? Mas vamos falar então dessa sua chegada, né, no mercado, depois desse desenho que você fez, que te deixou, né, assim, tão feliz, né, e abriu os meus caminhos. Porque até então eu só tinha 16 anos, né? Quando eu comecei a fazer trabalhos no jornal, entendeu? Então, tipo assim, toda aquela minha brincadeira, sabe? Aquele meu momento de diversão, de ficar com os amigos, né? Eu tive que parar, porque no trabalho ocupou muito meu tempo, entendeu? Aí comecei a mandar para vários salões, sabe? Piracicaba, Salão Carioca, de Teresina, Diferentes cidades do país. até no exterior. Eu cheguei a participar de um salão da Bulgária, né? E outro lá do Irã, entendeu? Aí eu comecei assim a querer mostrar o meu trabalho, sabe? E não deixar só o meu trabalho aqui, entendeu? Em Niterói. Eu comecei a levar meu trabalho para o mundo afora, né? E assim, eu fui selecionado em vários salões, entendeu? Né? E agora há pouco tempo eu fui premiado, né? Tem salão internacional lá de Caratinga, né? Dentro de 49 países, né? Com quase, sei lá, 2.000 trabalhos, eu fiquei em terceiro lugar. Qual foi o salário que você fez? Eu fiz a caricatura do cartunista Ike. Outro Na categoria caricatura, eu fiquei em terceiro lugar. também fera. A minha base, sabe assim,
da arte gráfica foi o Ike, foi o Chico Caruso, Então, você tem entendeu? grandes professores. Exatamente, o Ziraldo, entendeu? O Gil, essa galera toda, né? Porque na época eu copiava, eu não sabia desenhar, eu copiava os trabalhos deles, entendeu? Né? Os jornais que você passou, você passou pela Grupo como? Eu trabalhei assim nos grandes jornais daqui do Rio, né? Entre outros, né? Sim. Eu comecei na Tribuna, depois eu fui no Jornal Fluminense, aí eu atravessei a Poça, né? Fui trabalhar no Jornal do Brasil, depois eu passei pelo Jornal Tia, né? Pelo Extra, que é lá do Globo, aí depois eu voltei, trabalhei no Jornal São Gonçalo, né? E entre outros jornais que eu tinha participação, entendeu? Tem jornais de bairro, entendeu? Jornais semanais, mensais. Então, assim, o meu trabalho ele foi publicado assim em vários jornais daqui do Rio de Janeiro. Porque é aquilo que eu te falei, eu não tinha material, sabe? E hoje eu agradeço muito a Deus pelo dom que ele me deu, né? Ah, e temos algumas outras coisas aqui, né, nos tempos que a gente botou. Bom Henrique Júnior, o Palhaço Carequinha, né? Rebeca Andrade. Rebeca Andrade. Me fala mais aí sobre os personagens que você já desenhou. Então, eu procuro assim fazer personagens, entendeu? Do momento, né? Porque é um personagem que está em evidência, entendeu? Então eu começo a trabalhar em cima desses personagens. Mas como eu faço exposições também dos trabalhos, né? E às vezes você tem que ter um número, sabe, de caricaturas para poder compor o espaço. Então eu já começo a fazer trabalhos diferenciados, entendeu? Então eu pego de várias áreas, né, para poder compor a exposição. A gente tem aí uma grande novidade para contar para vocês, em primeira mão, né? Porque ele vai virar um documentário. A vida e a obra dele vão virar um documentário. Tudo que ele contou aqui para a gente de uma forma resumida vai estar sendo produzido assim, de uma forma muito detalhada, que vai mostrar exatamente a infância, né, o desenvolvimento da vida dele. Né? É um documentário que vai vai se tornar público ainda esse ano, não é, Edu? Isso, né? A produtora Amnésia daqui de Niterói, né? Tem um diretor assim, talentoso demais, que é o Bruno Rafael, né? Eles estão fazendo esse documentário contando a minha vida desde lá da infância, da minha comunidade da Coronel Leôncio. Uhum. Eu tenho orgulho, sabe, né? Ali foi aonde que eu aprendi, sabe, assim, a formar o meu caráter, né? Entendeu? Porque a favela, as pessoas acham que só tem coisa ruim, não tem. Muito favela, né? Ela é composta, assim, sabe, de pessoas de bem, entendeu? Pessoas que trabalham, né, dia a dia, sabe? E corre atrás, sabe, para poder levar, né, o seu pão de cada dia para casa, entendeu? Então vai contar essa história, né? Desde lá, da Coronel Leôncio, né? Passando assim por toda a minha trajetória, né? Não só artística, mas pessoal também, entendeu? Até os dias de hoje. Então, esse documentário, no início, era para ser um curta, né? Mas a história, assim, ela foi ganhando, sabe assim, uma proporção assim, tão bacana e acabou virando longa, né? E tá para ser lançado agora esse ano, entendeu? Acredito que até final do ano vai ser lançado esse documentário, que vai se chamar Traços de uma Nova Página. Você realmente resume bem, né? Você, né? Porque, assim, quando eu comecei a trabalhar no jornal, tinha uma coisa que me incomodava muito, porque eu chegava todos os dias no jornal e eu só via a manchete, né, das páginas policiais falando das comunidades, entre ela, né, a da Coronel Leôncio. Só obrigado você. Onde eu nasci, entendeu? Isso me incomodava muito. E eu comecei a pensar uma maneira, sabe, de mudar essa página, entendeu? Né? Então, eu procurei fazer os trabalhos, né, para que esses trabalhos
meus trabalhos saíssem em outra página para poder falar que tem um morador da Coronel Leôncio, tá entendendo? Né? Que está fazendo um trabalho diferenciado, né? E esse trabalho, assim, com o tempo, ele foi saindo nas páginas de cultura, nas páginas das artes, né, do jornal. Então, com uma coisa assim que eu assim, por dentro, assim, sabe, eu me senti assim, como se fosse uma conquista, entendeu? Nossa, Particular. realmente é uma confusão, porque você marcou a época, né, é, do jornalismo, das artes, quer dizer, através dos salões, né? A gente está vendo seus desenhos aqui, desenhos que você fez com a gente aqui, de uma forma rápida, e ele também tem até livro, né? Assim, com alguns traços, principais traços dele, né? Então, você está de parabéns, né? Eu queria que você, para o nosso público, que dissesse suas redes sociais, para o pessoal conhecer também um pouco mais lá, né? Poder acessar, ver um pouco da sua área. Quais são as suas redes sociais? Bom, no Instagram eu tenho o @Dan Caricaturas, né? E no Facebook, Dan Souza Silva. São os Né? dois. São esses dois, entendeu? Lá é onde eu coloco todos os meus trabalhos, né? Que eu uso mais para poder divulgar o meu trabalho, entendeu? Então ali é onde eu costumo contar assim um pouquinho, né, porque eu estou vivendo, entendeu? Porque meu trabalho é meu dia a dia, né? Entendeu? Fazendo caricaturas. E não é fácil fazer caricatura. As pessoas acham que é fácil fazer caricatura, mas não é, entendeu? Ainda mais agora, né, que eu estou fazendo mais do lado da pintura digital, entendeu? É um processo um pouquinho mais assim estudado, entendeu? Né? Eu começo a pesquisar as fotografias do personagem que eu vou ilustrar, né? Então começa nesse processo de estudo, né? Entendeu? Que não é fácil, porque se não tiver uma boa referência, né, não vai sair um bom trabalho. Então, eu começo a fazer esse estudo de fotografias, né, e muitas das vezes eu vou fundindo as fotos para poder sair a caricatura do jeito que eu estou imaginando, né? Então, quando a caricatura fica pronta, né, aquele trabalho, ele tem ali várias fotografias montadas, entendeu? Que é a cabeça de uma foto, junto com o corpo de outra foto, entendeu? De repente o olhar é de outra foto. E eu vou montando tudo isso para depois que eu ver que tá, o resultado está sendo o que eu estou imaginando, o que eu estou esperando, aí eu começo a distorcer em forma de caricatura, né? Para depois pintar aquela caricatura que eu fiz. Muito bom. Tudo isso a gente já conheceu aqui, então é a arte, né? Contada pelo próprio artista, que faz a arte através das mãos e o seu panturrilho, no lápis, né? Tudo começa com lápis. Então, muito obrigado. Quando tiver um documentário para for lançar, volta aqui para a gente poder falar mais com você, contar todas essas novidades. E muito prazer, muito obrigado por nos dado a honra de recebê-lo aqui em OSG dos Pontos. Eu que agradeço, né? Muito obrigado. E aquilo que eu falei no início da entrevista, né? Toda a honra e toda a glória seja dada a Deus, né? Que é Ele que nos capacita, né? Então, hoje, assim, eu estou buscando o meu espaço, e não é fácil, né? E eu estou nessa luta aí há mais de 30 anos, mas eu creio que grandes resultados estão para vir, entendeu? Porque, né, a gente trabalha, né? Entendeu? A gente planeja, né? Mas a gente sabe que o resultado final quem dá é Deus, né? Então, eu estou muito feliz de estar vivendo esse momento, né? Profissional, entendeu? E eu só tenho que agradecer a vocês assim pelo convite. Então, estamos feliz que você veio aqui. Muito obrigado, Dan. Obrigado, meu amigo. Muito valeu. Valeu.